Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é exatamente essa, elaborar uma linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDCT propõe. Esse link entre os trabalhadores e o sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada através do Clique Jornal. Uma programação cultural, prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo também a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar, difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informação, música, cidadania, direito e denúncias também. O entrevistado de hoje, o nosso convidado, é um economista. É o economista Rui Barbosa, que não vai falar de economia, mas olha, tenha certeza de uma coisa, ele não vai economizar palavras para falar da doutrina espírita. É o Rui Barbosa que mantém há muitos anos um programa radiofônico aqui na Rádio Piratininga de São José dos Campos, que tenta mostrar à sociedade este lado espiritual de cada um. É uma religião? É uma filosofia? Afinal, o que é a doutrina espírita? Rui Barbosa, muito boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Eduardo. E a jornalista Shirley Marciano. Então, boa tarde a vocês e também aos ouvintes da Rádio CT. Ciência e tecnologia, que tem tudo a ver com... É espiritismo ou espiritualismo? Não, é espiritismo. Espiritualismo são todas religiões, são espiritualistas. Uhum. Só que o espiritismo ele já tem uma definição diferente, porque ele acredita na comunicação dos espíritos, acredita na reencarnação e que muitas religiões não acreditam, né, nessa parte. E o espiritismo procura justamente estudar essa parte, vamos dizer, científica da nossa vida para esclarecer as grandes dificuldades que nós temos em nossas vidas por falta de conhecimento espiritual. Que maravilha! O que é espiritismo? Essa é a pergunta. O espiritismo, ele é dividido em 3 partes, que é ciência, filosofia e era moral. Quando Kardec ele codificou a doutrina dos espíritos, ele queria que fosse moral. Mas depois, com o tempo, foi se notando que se falasse de religião seria mais fácil para ser compreendido para a população em geral. Então, ela é justamente o espiritismo, ele procura estudar os fenômenos, procura estudar a grande dificuldade do ser humano em entender por que ele está aqui encarnado, né? Porque nós dizemos encarnado quando estamos aqui usando um corpo físico, e desencarnado quando nós estamos no mundo espiritual. Quer dizer, quando falecemos, nós falamos que estamos desencarnados. Deixamos a carne para se tornar um espírito no mundo espiritual. Ô Rui Barbosa, esta então é a doutrina espírita? A doutrina dos espíritos. Dos espíritos. Isso. Só que a gente é mais conhecida como doutrina espírita, né? Uhum. Que ela então tem esses 3 objetivos, que é esclarecer... A comunicação. Não, é filosofia, ciência e religião. Filosofia, ciência e religião. Como surgiu a doutrina espírita?
Bom, a doutrina espírita, nós costumamos dizer que ela é muito mais antiga do que nós pensamos. Porque a doutrina espírita, vamos dizer, desde que o homem inteligente habita a Terra, isso de 30 mil anos para cá, ele sempre teve dificuldade para entender o que ele está fazendo aqui. Porque esse homem de 30 anos para cá é aquele homem que aprendeu a sorrir, aprendeu a conviver em sociedade, aprendeu a ter amor ao seu próximo, e desde que esse homem surgiu, as dificuldades espirituais também surgiram. Porque quantas pessoas foram condenadas, foram presas, foram assassinadas por causa que ele tinha aquilo que nós chamamos de faculdades mediúnicas, que criam um problema para o indivíduo. Por exemplo, tem pessoas que têm vidência, ele olha para você e está vendo atrás de você, ou nesse ambiente, encontrando uma série de espíritos. Tem pessoas que costumam materializar as coisas. Ele pega um objeto, ele materializa, por exemplo, uma flor, que era muito estudado. Quem mais? Tinha pessoas que levitavam, inclusive tinha São José do Cupertino, ele que é um santo da Igreja Católica. Da Igreja Católica, só que ele levitava. Então ele era muito humilde, ia criar os porcos, cuidava dos porcos, daqui a pouco José ele começava a levitar, começava a subir. Ele conseguia... Não, ele conseguia não. Ele levitava sem ele saber como, ele levitava, subia. E aí as pessoas achavam que ele tinha o quê? Parte com o demônio, com o diabo, e não era bem assim. Então, o que ocorre? Havia várias... Mas ele deixava São José de Cupertino. Mas ele deixava as pessoas verem ele levitar? Não, esses são fenômenos, Paulinho, que muitas vezes você não consegue segurar, porque isso é próprio do espírito. Então não adianta, você pode até não querer, mas acontece. Tá? Acontece, por exemplo, nós temos pessoas que pegam, em 1 minuto ele faz um quadro bonito, faz a psicografia. Gravura, faz a pintura. Isso. Tem pessoas que ele senta e começa a trazer mensagens, como nós vimos ontem lá no programa de rádio, a pessoa fazendo a psicografia na hora. Você estava com um entrevistado no programa. Sim, e essa pessoa recebeu um espírito do qual ele passou a psicografar, a escrever na mensagem que a pessoa está transmitindo para o nosso amigo Jorge Reis, que é o nosso companheiro de rádio, da irmã dele. A irmã dele mandando para ele uma mensagem dizendo, olha, eu estou aqui, estou vendo, estou te ajudando, e assim por diante. Que maravilha. Aliás, o Jorge Reis, que é do DCTA. Aqui de São José dos Campos, que está nos ouvindo, nos acompanhando. Jorge Reis e Rui Barbosa são os que comandam a doutrina, como é o nome do programa? Programa Vivência Espírita. Vivência Espírita, todos os domingos. Das 8 às 10 na Super Rádio Piratininga. Super Rádio Piratininga. 750 AM. Gostei desse nome, viu? Nós criamos o nome. O nome é Super Rádio Piratininga. Foi um nome muito abençoado. Rui Barbosa, e o que é a mediunidade? Bem, a mediunidade, segundo o próprio relato de André Luiz, que é justamente um dos que comunicavam através do Chico Xavier, ele mostra que todos nós somos médiuns. E o que significa médium? É aquela pessoa, somos nós que somos intermediário entre o plano físico, o plano material e o plano espiritual. Você, por exemplo, quando dorme, você sonha. O que é sonhar? O que é sonhar? O que é você ter premonição? O que é que você ter a percepção de uma série de coisas? Isso nada mais é do que aquilo que nós chamamos de mediunidade. Tá? Então, essa intermediação entre o mundo material e o mundo espiritual é aquilo que nós chamamos de mediunidade, que todos nós somos médiums. Nós, por exemplo, ser um bom jornalista é ser um médium. Ser um bom professor é ser um médium. Ser um bom filho é um médium. Quer dizer, ele está cumprindo o quê? Aquela obrigação de ser uma pessoa melhor no mundo material. Então, a tudo aquilo que ele fizer de bom dentro da sua profissão, do seu trabalho, como pai, como filho, como professor, como irmão,
Esse é ser um médium. Agora, tem uma coisa que talvez nós chamamos de faculdade mediúnica, que são aquelas faculdades, às vezes são faculdades ostensivas, que a pessoa tem que desenvolver essa faculdade, porque senão lhe cria uma série de dificuldades. Quer dizer, faculdades mediúnicas... É uma coisa, e mediunidade... não é bem diferente, mas só que a faculdade mediúnica é uma mediunidade mais aguçada, tá? Por exemplo, o Chico Xavier. Nós costumamos dizer que o Chico era um médium completo, porque ele escrevia, ele via, ele sentia, ele falava, ele até cura ele fazia. E tem pessoas que ele tem a mediunidade de vidência, então ele enxerga no mundo físico e no mundo espiritual. Tem muitos que existia até um cientista no INPE, que ele não acreditava na mediunidade e ele enxergava espírito com os olhos abertos. Um cientista do INPE, e ele já já aposentou. Mas ele era um cientista que um dia ele veio me procurar e falou, olha, eu enxergo, eu vejo pessoas. Sim. Ele falava, olha, eu tenho 3 dúvidas. Uma, eu enxergo. Então já é uma dúvida que eu tenho de enxergar espíritos com os olhos abertos, porque a maioria dos médiuns eles enxergam com os olhos fechados. Mas ele não, já é uma coisa excepcional, ele enxergava com os olhos abertos. Tem outra coisa, eu não acredito que exista espíritos brincalhões, como vocês espíritas dizem, espíritos que vêm brincar com a gente. E tem outra coisa, eu não acredito também a eficácia daquele passe fluídico que vocês dão dentro das casas espíritas. Eu falei, tudo bem. Ele não acreditava? Não acreditava. Por isso ele já era um cientista que não acredita em nada. Só que ele foi visitar um trabalho que nós temos na clínica Francisca Júlia, de quase 25 anos. Aliás, a clínica Francisca Júlia aqui de São José dos Campos é mantida pela Sociedade Espírita. Não, pelo CVV. Pelo CVV. Centro de Valorização da Vida. Tá, e o CVV é uma entidade onde os espíritas, podemos dizer, é o que conduzem, que dirigem a casa. Não. No CVV ele está aberto a toda e qualquer religião que queira trabalhar em prol da prevenção do suicídio, dos suicidas. Olha só do suicídio em si, né? Então, as pessoas, eles não são espíritas? Não. A direção, sim. Mas as pessoas que compõem o CVV, não tem, só precisa ter boa vontade. Prevenção ao suicídio. Ao suicídio. Muito bom. Você não queira saber como tem pessoas que precisam conversar, precisam desabafar, e eles estão abertos para ouvir, porque uma da filosofia do CVV é ouvir e não dar conselho. Que maravilha, que maravilha. Ô Rui Barbosa, Rui Alberto... Não, Rui Luiz Barbosa. Rui Luiz Barbosa. Olha, a gente está gostando cada vez mais. E você falou sobre mediunidade, falou sobre a doutrina espírita. E o que são os espíritos? Os espíritos, nós não temos explicação clara sobre o que é um espírito. Nós só sabemos que esse espírito é que rege a nossa mente e o nosso corpo. E ele é uma essência divina que nós não sabemos. Por exemplo, você teve um filho. Uhum. Para ter um filho, você precisou de uma mulher. Isso. Então, é carne com outra carne que dá uma terceira carne, que nasce lá o filho. Mas o espírito já existia, tá? Então, na hora vamos dizer, a criança nasce e ali já vem um espírito, que esse espírito é totalmente livre, individual e que às vezes não tem compromisso nenhum com a família ou às vezes tem muito compromisso com a família, tá? Uhum. Porque os laços familiares, a nossa própria doutrina nos orienta, que tem 2 laços de família no nosso meio. Tem os laços de família material e os laços de família espiritual. Que maravilha. Bom, Rui, e onde vivem os... desencarnados? Exatamente, os espíritos desencarnados. Se você... Vivem entre nós, tá aqui no meio. Por exemplo, você é um espírita.
É esse o nome? Eu sou espírita, quer dizer, eu sigo a doutrina dos espíritos, sou espírita. Ou espiritista, como tem alguns que dizem também, né? Um espiritista ou um espírita? Espírita. E você, como esse cientista, você não terminou, falou, não concluiu do cientista. Do cientista. Então, e ele foi. Ele foi e nós trabalhávamos naquela época com mais de 80 pessoas lá na Francisca Júlia. Francisca Júlia. E ele chegou, eu falei, eu estou levando um caderno de anotação, falei, pode levar. E vou ficar de olhos abertos. Pode ficar de olhos abertos. E ele então achava que, quando nós falamos de espíritos brincalhões, era bobagem aquilo. E quando ele achava que a eficácia do passe, quando nós aplicamos a nossa energia de fluidoterapia para tratar os doentes, ele ficou assustado que ele começou a ver que quando nós trazíamos os doentes para passarem pelo passe magnético, a pessoa vinha muitas vezes segurando as calças, xingando, falando bobagem, e ele começou a perceber que tinha uma falange, tinha um monte de espíritos em volta daquele coitado, querendo abaixar a calça dele, enfiando o dedo na orelha, puxando o cabelo. Ele via isso. Ele viu tudo isso. Então os espíritos estão entre nós. Estão entre nós. Então a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já com o Rui Barbosa para concluir a história do cientista, um cientista ateu que passou a ser um cientista que creu. Bom, aí já não sei se ele acreditou, né? Mas pelo menos ele viu, porque tem gente que vê e não acredita. Com os espíritos brincalhões. Um instante só, o Clique Jornal volta com o Rui Barbosa. Luiz Barbosa. Daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Vem pra urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. A hora é agora, não deixe passar. É 5 de outubro, é hora de votar. Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem fazer valer o seu direito, como a gente sempre quis. Votar é pra todos, é cidadania. Votar é ser livre, é democracia. Vem pra urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem pra urna, vem pra urna. Volta aqui na Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, com o nosso entrevistado e convidado de hoje, o professor Rui Luiz Barbosa, que é professor de economia durante 20 anos, foi professor e lecionava exatamente sobre a economia, não é?
ou outros Bom, detalhes? eu também sou contador, quer dizer, então a gente ensinava contabilidade nos colégios, e dava aula de economia e de organização e técnicas na ITEP, né, que era a escola técnica, que é uma escola técnica de São José dos Campos, de conceito nacional e até internacional. Então, dava aula também nas escolas do Estado, né, que é a matéria específica de contabilidade, porque nós tínhamos antigamente, viu, Paulinha, o Estado ele dava cursos de profissionalização para os jovens. Então, tinham jovens que saíam contadores, técnico em contabilidade das escolas do Estado. Depois foi cortado. E agora está voltando. Então, são coisas antigas que as pessoas estão dizendo que estão criando coisas novas agora. E não era, coisa antiga. Isso que foi criado pelo Maluf, se eu não me engano, quando era governador. Paulo Salim Maluf, que está agora vai estar dando um lucro de 50 milhões para a Prefeitura de São Paulo num acordo lá com o Banco da Suíça. Olha, bem lembrado, viu? Bom, então readaptamos a conversa. Professor Rui Barbosa. Faltou eu explicar o que aconteceu. Ele viu os espíritos em volta daquele... Lembrando que aqui a questão dos cientistas, o cientista que via espíritos, do INPE, está aposentado, não acreditava em espíritos brincalhões e foi numa sessão de magnetismo. Ele foi num trabalho que nós fazemos, todo sábado nós fazemos lá no Hospital Francisca Júlia, procurando, através da atividade do passe magnético, acalmar aqueles doentes que realmente acalmam. E depois ele viu que a hora que aquele paciente ia, vamos dizer, receber a fluidoterapia, que é o tratamento através do passe magnético, aqueles espíritos que estavam em volta, eles se acordavam assustados, apavorados, e saía da sala, do ambiente, com a maior tranquilidade. Já não eram mais os mesmos. Eles já haviam mudado até a sua maneira de agir com o coitado do paciente, do doente que estava internado na Francisca Júlia. Bom, o Rui, você tocou num assunto muito, muito gostoso de se perguntar, que é a questão daquelas pessoas que estão lá no Francisca Júlia. Geralmente as pessoas que procuram um atendimento ali são pessoas que têm espíritos obsessores, que faz com que ele tenha, vamos dizer, uma fraqueza de mente? Depende. Porque tem alguns que têm dificuldade mental, ele tem uma deficiência mental. Tem outros que têm problemas, que eles são assediados por espíritos que nós podemos dizer que são espíritos obsessores, porque os espíritos obsessores são aqueles que procuram fazer o mal para as pessoas, porque tem espíritos bons que esse pode até estar junto com a gente, mas não cria dificuldade. Mas tem alguns que são cobradores, vingativos, e que vai atrás dessas pessoas. E quando ele encontra, ele cria uma série de problemas, né? Paulinho, eu queria até aproveitar, né? Que a gente fica muito curioso. Você estava em transe aí, né? Não, porque a gente tem muita dúvida, que na verdade é a dúvida de várias outras pessoas, aquelas questões que entram no imaginário popular mesmo. Sim. Né? Então, por exemplo, quando eu falo em espírito, se eles estão aqui com a gente, eles costumam ficar aonde? Aonde eles viveram? Olha, aonde tem pessoas negativas? Aonde tem pessoas positivas? Muito boa a sua pergunta. Não sei se vocês viram a pequena amostra que foi através daquele filme Nosso Lar. Não, isso eu não o Nosso Lar com o Tony Ramos? Ou com... Não, não conheço. Era com o Xavier, lá com Nelson Xavier. Isso, Nelson Xavier. Com o Ângelo Antônio, né? Onde mostra... Não, esse não é. Esse é com o Renato Prieto, que ele mostra... ele justamente representa o André Luiz, porque André Luiz, segundo a própria doutrina espírita, ele era um médico... Renato Prieto. É o Renato Prieto que fez. O Renato Prieto, então, a personagem dele é o André Luiz, que é um médico, né? Que, segundo alguns
dentro da doutrina espírita, dizem que era Oswaldo Cruz. E esse o André Luiz, o que ele fez? Ele praticamente usava a medicina, mas não fazia a medicina com seriedade. E depois, quando ele desencarna, então ele fica assustado, porque ele pensava que estava fazendo o bem, no fim ele fazia de qualquer jeito. Então ele ficou praticamente confinado no umbral, que nós espíritas... Como assim ele não fazia? Ele não praticava a medicina da maneira correta? Não, praticava de maneira correta, mas era aquilo, vamos de qualquer jeito, atende a pessoa. Não tinha aquele aspecto humano. Não tinha aquele aspecto sensível de humanidade. E depois, quando ele desencarna, ele começa a tomar ciência com a sua realidade, porque nós espíritas acreditamos que quando nós estamos com o nosso corpo incorporado aqui no corpo físico, nós podemos mentir, nós podemos enganar, nós podemos tapear, trapacear, fazer uma série de coisas erradas, e podemos também ser pessoas boas. Mas na hora que eu desencarno, na hora que eu deixo o meu corpo num cemitério, aí eu eu passo a ser um espírito, aí eu vou deparar com a minha realidade. Aí vai acontecer que eu posso ser esperado no mundo espiritual por pessoas boas, e posso também ser esperado por pessoas que eu persegui, que eu maltratei, que eu fiz uma série de coisas ruins aqui, e eles estão lá me esperando também, né? Falar, poxa, amigo, chegou a quem nós estávamos esperando. Quer dizer, eu sou da gangue do ovo, mexeu comigo, tá frito. Vai ter uma briga lá ou não? Não, tem briga, tem confusão. Vão tirar satisfação, né? A gangue você do me deixou morrer, poxa. Não, porque você vai de acordo... eu costumo até brincar, viu, Paulinha? Quando você vai num casamento, né? É comum chegar num casamento quando tem festa, os gordinhos que gostam de comer, ele vai ficar em volta da mesa. Poxa vida. O Paulinho agora encheu a carapuça. A pessoa que gosta de falar, de fazer fofoca, vai juntar no outro grupinho lá no canto. Aqueles que gostam de fumar outras coisas que não sejam cigarro e cheirar outras coisas, ele vai lá no fundão, bem escondidinho. Aqueles que gostam de beber, vai ficar bem na boca, da onde sai a bebida geladinha ou chopp gelado. Então você observa que no mundo material nós somos assim, tá? Você se afiniza com o grupo que você se sente bem. Por exemplo, uma pessoa mentirosa, ele pode se dar bem numa pessoa que não conta mentira? Não. Ele só fica com quem é mentiroso. Diga com quem andas que eu te direi quem és. Justamente, esse provérbio é muito sábio. E no mundo espiritual acontece a mesma coisa. Porque nós, espíritas, que você havia me perguntado em off, nós acreditamos que nós tenhamos aqui no nosso mundo carnal, encarnado, 7 bilhões de pessoas. Mas no mundo espiritual existem mais de 20 bilhões de espíritos que estão ali residindo em várias cidades espirituais. Mais de 4 vezes mais. 4 vezes mais. Que nem, por exemplo, aqui em Atibaia tem uma cidade espiritual. Igaratá tem outra cidade. Em São Sebastião. Cidade espiritual. E como é que se vive, como é que se visita esta cidade? É só desencarnando ou então através daquilo que nós chamamos de desdobramento físico. Vocês podem se desdobrar, se você tiver essa faculdade mediúnica de desdobramento ou de bilocação, você pode nesses lugares conhecer e voltar. Agora, Rui, o que é que os espíritos nos informam, professor Rui, nos informa sobre a crença em Jesus Cristo? Olha, para nós, Jesus Cristo foi o maior espírito encarnado. Porque dizem que a grande dificuldade de Jesus não foi ser crucificado, não, para servir de exemplo. A grande dificuldade de Jesus foi abaixar a sua vibração para vir nascer nesse nosso mundo. No mundo de muita gente ignorante, de muita gente ainda sem cultura, sem conhecimento, e ele vir aqui, naquela época, pregar o amor, a igualdade, a simplicidade, a humildade. Que mais? Tem tantas coisas boas, porque Jesus só vem nos ensinar virtudes, certo? Em todos os exemplos que Jesus nos deu, sempre foi exemplos virtuosos. Até na hora do seu desencarne, que ele estava na cruz, qual foi a última palavra que ele emitiu?
quando ele estava para dar seu último suspiro na cruz, Paulinho. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Já pensou? Já pensou se fosse você que tivesse crucificado lá e para dar o último suspiro, você ia falar, vocês vão ver o que vai acontecer. É verdade, eu vou denunciar vocês e tal. Vocês estão ferrados, Vamos né? lá, se me soltar daqui. É verdade, quer dizer, a humildade, o amor de Jesus foi grandioso. Sim. Agora, os espíritos acreditam que Jesus era um espírito. Sim. E alta hierarquia. Sim. Porque nós temos várias hierarquias no mundo espiritual. O próprio livro dos Espíritos, eles nos ensinam que existem vários níveis de espíritos. De acordo com a evolução? É? De acordo com a evolução dos espíritos? De acordo com a evolução do espírito. Rui, mas aqui na Terra, só para dar uma perguntinha, Paulinho. Aqui na Terra, assim, os espíritos que depois que desencarnaram, eles ficam por aqui mesmo. Eles têm algum... Depende, tem alguns que ficam. Não são todos. Tem alguns que vêm cobrar a gente, aí vem criar dificuldade para a gente. Tem alguns que vêm tomar conta do seu dinheiro, dos seus bens. Tem alguns que ajudam a gente também ou não? Tem alguns que ajudam? Não, os bons ajudam, mas os ruins vêm ajudar no quê? Só se for na ruindade. Quando a gente fala, por exemplo, que eu me arrepiei, diz que é um espírito, é verdade? Verdade. Todos os imaginários popular. É verdade. Esse do popular é um popular mesmo, porque, olha, nós conhecemos pessoas que às vezes uma pessoa desencarna, mas ele está... A gente até brinca, porque tem alguns que estão tão doentes, mas são tão arraigados às coisas materiais, que a gente brinca, fala, precisamos fazer uma reza meia brava para essa pessoa desencarnar, morrer, porque ele está tão apegado às coisas materiais que não quer ir embora. Ele acha que ele não pode morrer, porque com o que ele vai deixar os bens, com quem que vai ficar, quem que vai tomar conta, quem que vai cuidar. Por isso que tem casa mal assombrada. É por isso que tem casa mal assombrada? Sim. Eles ficam lá. Porque... Meu Deus. Bom, mas daqui a pouco, então, você conclui, porque eu quero, até aproveitando a presença do Eduardo aqui, do Eduardo Aparecido, que também é seu operador lá na Vivência Espírita, saber o seguinte, o Espiritismo, entre outros princípios, ele mostra a existência de vida em outros mundos, mas daqui a pouco, você responde? Sim, daqui a pouco, depois dos nossos institucionais. E agora sim, o professor Rui Luiz Barbosa, da doutrina espírita. Sim. Né? E do programa Vivência Espírita. Há 11 anos no ar. Da Super Rádio Piratininga. O professor Rui Barbosa volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Vem pra urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. A hora é agora, não deixe passar. É 5 de outubro, é hora de votar. Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem fazer valer o seu direito, como a gente sempre quis. Votar é pra todos, é cidadania. Votar é ser livre, é democracia. Vem pra urna decidir o futuro do país. Só assim
assim a nova geração vai poder sonhar feliz. Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem pra urna, vem pra urna. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E nós estávamos aqui em off conversando com o professor Rui Barbosa. Então vamos registrar os apontamentos aqui de quem estão nos ouvindo. O INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, obrigado a todos vocês pela companhia, pela audiência aí. O CPTEC da cidade de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, nos ouve também pela internet, é claro, no Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, no Rio Grande do Norte, a CLBI de Natal, no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, a CLA em Alcântara. CLA é Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, professor, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E também nos acompanha pela web os funcionários do INPE, da Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. É muita gente acompanhando o Clique Jornal hoje com o professor Rui Barbosa. E nós estamos aqui à disposição desse pessoal todo, né? Não sei se está agradando, né, Paulinho? Mas pelo menos essa é a visão da doutrina espírita sobre o momento atual, sobre a nossa vida, sobre tudo, né? Porque todo mundo acaba tendo uma experiência, né? E tem a sua dúvida, né? Agora há pouco eu estava falando sobre a questão mesmo das casas mal assombradas. E tem diversos programas na televisão que fala que alguém teve alguma experiência, um menino que está com algum tipo de... está atormentado, que pode ser um espírito, alguma coisa. O que tem de verdade nisso? O que tem de mito? Porque tem muitas pessoas, nós fazemos o tratamento hoje, por exemplo, segunda-feira à noite, nós teremos um trabalho que justamente cuidamos dessa parte. Nós temos pessoas, por exemplo, que já tratamos várias pessoas que ele sai de casa para ir numa balada, ele volta cego. Como é que é? Volta cego, volta sem enxergar. Olha, nós tivemos o caso do John Lennon. O John Lennon, que hoje ele é ator, é o primeiro ator deficiente visual do Brasil que a gente tem conhecimento, já fez 4 ou 5 filmes, está fazendo mais um agora. Ele foi no Casablanca, em São José dos Campos, e chegando lá, estourou os olhos dele e ele ficou cego aqui em São José dos Campos. Quer dizer, você me fez lembrar disso. Mas eu não sei se pode ser que tenha problema de diabetes, de outras coisas. Mas nessa parte espiritual, o que acontecia? A menina vinha amparada porque não enxergava. Nós fazíamos o atendimento a ela saía enxergando. Tem outros que às vezes trava na cama. São espíritos que fazem o fulano ficar travado. A gente vai, faz o tratamento, ele sai andando. Quer dizer, tem muitas pessoas que ele muda de comportamento de uma hora para outra. Tem pessoas que, hoje nós falamos de bipolaridade, mas tem pessoas que você não sabe o que acontece. Fala, pô, essa pessoa parece estar com o diabo no corpo, né? Uma hora está alegre demais, outra hora está triste demais. E tudo isso são estados espirituais. São coisas que o indivíduo, muitas vezes, ele atrai, atrai ou são cobradas e assim por diante, né? Rui, e bom, antes de retornar... Só para terminar aquele bate-papo, a pessoa saiu de lá convencida que realmente existem espíritos maldosos e que o passe, que é uma troca de energia animal, a energia material, ela tranquiliza e acalma tanto espíritos como pessoas encarnadas. Olha, nas igrejas, na Igreja Católica tem o Papa, o Bispo, o Padre, tal. Na Igreja Evangélica tem o Bispo, tem o Pastor, etc. Tal. Qual é a hierarquia da doutrina espírita?
Não, ela não existe hierarquia. O que existe é o seguinte, de acordo com a lei, nós precisamos ter um presidente da casa, precisamos ter um secretário, ter um tesoureiro, porque é obrigatório, através do Código Civil aí, né? Então, nós somos obrigados a ter uma diretoria, mas não tem ninguém que manda, não. Não tem títulos. Não tem. Ele só é o presidente porque é obrigado por lei ter um presidente, mas não significa que ele é acima dos outros, é melhor que os outros, porque nós costumamos dizer que o melhor de todos eles é aquele mais humilde, assim como Jesus fazia. Olha só, o melhor tem que ser o mais humilde. É aquele que fica na porta, que fica dando abraço nas pessoas, que fica sorrindo para as pessoas. É esse que nós achamos que é o mais importante dentro de uma casa espírita, é essa pessoa. Que maravilha. Legal. Falando em pessoas boas, né? Como é que funciona a questão da reencarnação? A reencarnação, ela é justamente a explicação da nossa vida aqui na Terra. Porque você, quando reencarna, você traz já uma série de experiências boas ou ruins em sua vida. Então, quando eu morro, eu não vou para o céu, eu vou reencarnar. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Porque para nós o céu também não existe. Quer dizer, o que existe é o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, o que acontece? Nós temos também, como aqui na Terra, vários níveis de espíritos. Espíritos bons, mais ou menos, ruins, ótimo, e assim por diante. O que acontece? Quando nós reencarnamos, nós já trazemos uma série de tendências. Tem coisa que você... Por exemplo, às vezes eu trabalhei muitos anos em favela. Ali você encontrava pessoas, você falava, essa pessoa, de jeito nenhum, ela poderia estar aqui, ela tem um espírito tão bom, tão limpo, tão, vamos dizer, tão evoluído e está aqui na favela. Mas o que acontece? Às vezes é necessário que ele esteja ali justamente para ensinar aqueles que estão precisando. E às vezes você encontra em palacetes pessoas tão evoluídas que você fala, poxa vida, essa pessoa é rica, mora num lugar lindo, mas como ela é humilde, como ela é simples, como ela é bacana. E tem outros que você fala, pô, esse cara aqui tem... não sei por que esse cara é tão metido, né? tão insolente, tão intolerante, tão arrogante. Exatamente, essa é a pergunta. Por que é que tem pessoas tão arrogantes? É por causa do nível espiritual dele. Quer dizer, tem pessoas que acham que é o dono do mundo. Só que ele se esquece que tem coisas, que nem, por exemplo, a doutrina espírita, nós temos umas leis que nós temos que seguir. Por exemplo? Temos a lei do progresso, a lei... são 8 leis que nós temos que cumprir, que é justamente a lei do progresso, que o progresso é necessário, mas nós precisamos saber conduzir, da justiça, da moral, do amor. O mais importante é a lei do amor. Certo. Então nós temos várias. Que você me pegou agora, eu tenho, são 8 leis que nós seguimos corretamente. Não é que nós seguimos corretamente, nós deveríamos seguir corretamente para não entrar naquilo que hoje é muito comum as pessoas dizerem, esse é meu karma. Né? Uhum. Porque é outra coisa que a doutrina espírita também não aceita, é karma, né? Porque o karma dá a impressão que é o destino, eu tenho que passar por aquilo, tem que ser assim, assim. Mas não tem, por exemplo, o que dizem, por exemplo, aqui eu bati muito nos animais, judiei dos animais, aí na outra encarnação eu volto como um animal ou numa situação que faz com que eu aprenda que eu devo cuidar dos bichos. Sim. Mas só que o que você iria falar... animal não existe. Não, essa transmigração de alma, os hindus acreditam nisso. Mas nós, espírita, não. Nós acreditamos que o ser humano ele vai reencarnar num outro ser humano, que pode ser um outro ser humano melhor ou pode ser um ser humano inferior. Que nem, por exemplo, o que está acontecendo hoje. Hoje, não sei se vocês observam, que as crianças que estão reencarnando hoje, elas estão muito mais evoluídas do que nós. 40, 50, as 60 As crianças que estão nascendo. Sim. As crianças que estão nascendo e são mais evoluídas. Aliás, já no primeiro mês já estão de olhos abertos, coisa que antigamente levava tempo, né? Então, e você observa que o próprio Jesus disse, né? Se vocês quiserem ganhar o reino do céu, seja como uma criança. Agora, então, essas crianças são reencarnações? Não, são reencarnações que estão nascendo com muito mais desenvoltura, com muito mais facilidade de aprender.
Agora, nós precisamos tomar cuidado para não fazer dessa criança uma criança chata, que só vai pensar em tecnologia, que deixa de ser um ser humano para ser um robozinho, né? Se é aquela criança que só acha que tem direito, não tem deveres. É isso que nós precisamos tomar cuidado, porque, infelizmente, nós não estamos sabendo lidar com essas crianças que estão nascendo agora. O professor Rui Barbosa, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Essa é a prece de Cáritas. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. O que é essa prece de Cáritas? É justamente aquilo que Paulo de Tarso nos ensina. Uhum. Aquela, não adianta você... Como é que é? Eu sou muito ruim para gravar as coisas. Essa prece de Cáritas é justamente... É uma prece espírita. É espírita. Então a gente vai para um breve intervalo e a gente volta declamando essa prece de Cáritas. Você está lendo aí, né? Porque está aqui já. Então, e depois nós podemos explicar. Sobre a prece de Cáritas. Vamos lá. Tudo bem? Professor Rui Barbosa vai para um breve intervalo e a Rádio CT também. E a gente volta já com o professor Rui Luiz Barbosa. O professor Rui Barbosa da Vivência Espírita. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Imagine que eu sou o seu voto. Quando eu entro na urna eletrônica, vários recursos de segurança garantem o meu sigilo e impedem qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. Nela, eu estou guardado a 7 chaves. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o professor Rui Barbosa. Ele apresenta o seu programa na Super Rádio Piratininga, 750 kHz, não é? 750. E também pela mobile phone, também pela internet. Sim, nós temos a Rádio do Bem, né, que é uma rádio através da internet que pega no Brasil todo. Rádio do Bem? Eu já fiz isso. Do Bem. Do Bem? Não, eu já... Rádio do Bem. Do Bem? Não, do. Ah, do Bem. Que eu já fiz jornalismo na Rádio do Bem. Do Bem. Então, e vocês é do bem. Também pela internet. Pela internet. O professor Rui Barbosa, a prece de Cáritas que a gente citou aí agora, tem mais, né? Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Esta é uma oração gostosa de se ouvir, sim, de se declamar. Agora, é uma oração que foi psicografada também? Foi um espírito Cáritas, chamado Cáritas, que passou essa mensagem. Eu não sei se foi para... Eu não sei se foi para o Chico. Uma madame, não foi? Sim, mas ela que passou essa mensagem
há muito, essa mensagem deve ter acho que uns 70 anos para mais, né? Porque o meu pai, por exemplo, ele adorava essa. E quem fazia muito dessa mensagem era aquele da Boa Vontade, o Alziro Zarur. Alziro Zarur. Nossa, isso quando era garoto ele já declamava essa prece de Cáritas na Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Foi ministro da Agricultura, inclusive, né? Não foi, nunca foi político. Não, ele era do programa de televisão, acho que do Flávio Cavalcante, ele foi uma época, foi jurado. Exatamente. Agora, aliás, a Boa Vontade, como é que é o templo da Boa Vontade? Não, tem um nome Era ecumênica, né? Ela é ecumênica. Religião da Boa Vontade. Legião. Legião da LBV. Boa Vontade. É a religião que mais se aproxima do espiritismo? Não, porque o Alziro Zarur, criador da Legião da Boa Vontade, ele era espírita. Só que aí você observa que muitas vezes há uma certa limitação porque a doutrina espírita não tem pretensão de ter impérios, não tem pretensão de ser ricos, não tem pretensão de riqueza. E às vezes muitas pessoas confundem, né? Então ele quer ter poder, e é problema dele, porque a doutrina espírita sempre nos orienta para que nós tenhamos sempre umas casas humildes e simples e pequenas, não precisa ser grande não, mas tem algumas casas muito grandes. Quer dizer, nós não queremos ser dono do mundo, quer dizer, não queremos, tanto é que nós temos o exemplo do Chico Xavier, não sei se você sabe, que ele psicografou mais de 420 livros e ele vendeu 35 milhões de livros e morreu pobrezinho. E todo o dinheiro que era arrecadado em direitos autorais, ele era doado para as instituições de caridade. Quer dizer, continua fazendo isso. Continua fazendo. Porque continua sendo vendido. Porque ele já desencarnou, mas os direitos autorais estão aí para ser distribuído para as entidades filantrópicas. Quem é rico, por exemplo, ele é prejudicado espiritualmente já ou não? Depende. Depende. Se ele fizer da riqueza, vamos dizer, que nem, por exemplo, tem muitos ricos que são muito bons. São bons patrões, é bom esposo, bom marido, bom cidadão, bom filho. Então, ele tem riqueza, mas essa riqueza ele consegue distribuir essa riqueza. Agora, tem outros que não, que ele é rico e só pensa nele. Ostentação, e tem até aquele erro dele pensar que, não, às vezes eu pergunto a uma pessoa que é muito materialista, por que ele quer tantos bens? Não, eu quero esses bens para poder deixar minha família bem de vida, para dar uma vida melhor para meus filhos que eu não tive quando era criança, tudo isso é mentira. Porque se nós pegarmos a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele tem 1019 perguntas com 1019 respostas. Poxa. Então ele usa a pedagogia da maêutica. A maêutica já era usada na época dos gregos, que era justamente uma pergunta e logo em seguida uma resposta. Certo, essa é uma maêutica. 1019 perguntas. Na 919, então, existe uma pergunta que é mais ou menos assim: como é que eu posso me livrar das tentações do mundo? Né? Então, vem lá a resposta muito pequenininha: conhece-te a ti mesmo. Isso, quem pronunciava muito isso daí era Sócrates. Só que a resposta, vamos dizer, a explicação dessa conhece-te a ti mesmo é profunda. Tem quase 4 páginas do Livro dos Espíritos explicando que Nossa, de uma pergunta... É uma pergunta. Que nem, por exemplo, se você for perguntar para uma pessoa que bebe, por que ele não para de beber? O que ele vai falar para você? São várias. Não, mas qual é a mais comum? Eu bebo com meu dinheiro. É isso. Ninguém tem nada com isso. Cuida de sua vida. Se você for perguntar para um cara que é pão duro, que é aquele cara que não abre a mão nem para dar bom dia, o que ele vai dizer? Eu faço isso para o bem dos meus filhos, eu quero melhor para meus filhos, eu quero deixar bens para que eles não precisam sofrer na vida. Mentira. Ele é egoísta, ele só pensa nele, é materialista, e na hora que ele vai desencarnar, na hora do seu desencarne, já está todo mundo brigando pelos bens desse coitado. Aliás, diz que a herança é um bem que os mortos deixam para os vivos se matarem, né? Quer dizer, acaba tendo Justamente. o mesmo... Se você for perguntar para um cara que está fumando o seu baseadinho, dando uma cheiradinha de coca, e você falar para ele preparar com isso, o que ele fala para você?
eu faço com o meu dinheiro, ninguém tem nada disso, e a hora que eu quiser parar, eu paro. Mentira. Não consegue parar. Então você vê que são coisas que você precisa aprender a dizer, olha, eu não quero mais isso e não quero, e se liberta de um monte de coisa, porque aí já é a fortaleza espiritual. Porque você pega um dependente químico, de cada 10 dependentes químicos, 3 conseguem escapar do vício 7 fica naquela... Fica aí jogado. Ô Rui, quantos... Rui, pela intimidade que eu tenho contigo, mas é o professor Rui Barbosa. Quantos adeptos do espiritismo tem no Brasil? Bem, no Brasil, segundo a estatística do IBGE de 2010, 2010 foi o último. Houve um erro de colocação, né? Porque eles perguntavam, eles juntaram tudo, vamos dizer... As religiões. As religiões que têm tendência justamente dos espíritos, ele juntou tudo, mas nós temos uma base de uns 5 milhões de espíritas cadastrado aqui no Brasil. 5 milhões? 5 milhões. Que maravilha. Aqui no Vale do Paraíba, nós temos mais de 120 mil pessoas. Só em São José dos Campos nós temos mais de 50 mil pessoas que são simpatizantes ou seguem a doutrina espírita. 50 mil em São José dos Campos é uma parcela significativa da bem população. Significativo. Agora, espiritismo é o mesmo que Umbanda e Candomblé? Não. Qual é? Qual a diferença? Porque, por exemplo, o sistema, por exemplo, o Candomblé não dá passividade para os espíritos. Quer dizer, na linguagem popular, como a Shirley está querendo falar, ele não recebe espírito. O Candomblé. O Candomblé? Não. Ele só lê o Búzios e assim faz lá. A Umbanda. Uhum. A Umbanda, antigamente, ela se preocupava muito com aquilo que nós chamamos de mediunismo, que era justamente em dar passividade para espíritos, sem estudar. A doutrina espírita agora não. A Umbanda também já modificou, já mudou, e hoje eles estão estudando, né? Porque havia um certo preconceito aqui dentro do próprio kardecismo, ou então do espiritismo, que, por exemplo, preto velho ou escravo, quando viesse da passividade, vinha se comunicar no centro espírita, eles não consideravam porque era o nível do espírito era muito, muito baixo. Só que hoje já está mudando essas coisas, porque você pode ser uma pessoa humilde, ter um espírito bastante elevado, e pode ser uma pessoa bastante culta, com bastante estudo, e ser um atrasado espiritualmente. A doutrina espírita, o que ela faz? Ela procura libertar o homem através do estudo, tá? E a mediunidade não é o mais importante na doutrina espírita. O que é a mediunidade? É dar passividade para o espírito, é receber espírito, é comunicar com o espírito. A parte mais importante do kardecismo é justamente você se livrar dos seus defeitos, dos seus vícios e ser uma pessoa mais ética e com moral elevada nesse nosso mundo. O que é mesa branca que falam? Não, a mesa branca, quer dizer, isso era comum antigamente, as pessoas sentarem em volta de uma mesa, e para essa mesa não ficar sem nada, então eles colocavam uma toalha branca. Mas isso não tem nenhum significado. Então tem alguns que não conhecem a doutrina espírita, porque hoje nós não usamos nem mesa. Ah, não? Não, hoje não tem mesa dentro das nossas casas espíritas. A gente não tem mesa, a gente tem cadeira, tem uma mesinha lá para a pessoa, quando for fazer a preleção, for falar alguma coisa, tem lá um lugar para ele abrir o livro e falar. Tem gente que brinca com questão de espiritismo e tal, na base do Osifim, Saravá, espírito do copo. São coisas que é do imaginário ou é sério? Não, é sério. Nossa, eu já fiz a brincadeira do copo. Tem a do copo, né? Aquela que você coloca o dedinho em cima do copo. Isso, exatamente. Vai no tabuleiro assim, o espírito, não sei se aparece espírito mesmo. Ele coloca, isso. O Eduardo tá falando aqui, coloca uma madeira com o alfabeto todo e ele vai dizendo as letras. O que é isso? Não, isso foi quando começou a comunicação dos espíritos através das irmãs Fox e depois utilizado na França. A França usava muito a cestinha e tinha
calendário, não, abecedário, isso, alfabeto. Um alfabeto. E os espíritos vinham e mexia uma cestinha onde tinha uma vara. E aquela vara, então, ia através das letras e ia escrevendo. Mas hoje já não há mais necessidade dessas coisas, né? Porque hoje os espíritos se comunicam com maior tranquilidade com os médiuns. Já houve uma certa evolução. Mas a gente vê que você havia perguntado anteriormente... É sobre Saravá, sobre esse... o copo. Olha, uma das coisas que nós recomendamos, não brinque com essas coisas, porque os espíritos bons, eles são espíritos educados, são espíritos organizados, são disciplinados. Os espíritos inferiores, eles não são disciplinados. E você vai brincar com isso, você pode... Uma vez houve uma experiência numa escola que eu lecionava, os meninos sentaram numa mesa lá e começaram a botar o copo, e o copo começou a funcionar, saiu a garotada, saiu pulando, gritando, aí fui chamado lá. Aí eu cheguei e falei, olha, vocês vão desculpar, mas vocês não façam esse tipo de brincadeira, porque vocês estão abrindo um campo para espíritos brincalhões, espíritos que às vezes até com maldade, vem e se aproxima e te pega. E depois você não vai querer saber o que está acontecendo. Rui, aonde encontra o Rui Barbosa, pela rádio ou tem um endereço Não, eu físico? trabalho, hoje, por exemplo, eu trabalho na Fraternidade Paulo de Tarso, na Rua Cassimiro de Abreu, número 4, a partir das 7 horas. Rua Cassimiro de Abreu... no Jardim Maringá. Rua Cassimiro de Abreu, número 4. Qual o dia que te encontra? Não, hoje eu estou lá, mas tem trabalho todos os dias, a casa está aberta, de domingo a domingo. Rua Cassimiro de Abreu, número 4. Tem um telefone para contato lá? Não tem. Não, tem que ir lá. Nós queremos que a pessoa vá lá. Qual é o horário? Hoje, varia, né? Hoje, por exemplo, a partir das 7 horas, amanhã, 7 horas, quarta-feira, 2h30, sexta-feira, 2h30, sábado de manhã, que é um trabalho valioso, que é justamente a evangelização infantil, a partir das 8h30. E no domingo nós temos lá a reunião às 5h30 da tarde e temos reunião com os nossos jovens. E de quinta-feira ela é fechada para estudos. Tá? Rua Cassimiro de Abreu, número 4, Jardim Maringá. Professor Rui Barbosa. Rui Barbosa. E todos os domingos às 8 da manhã. Das 8 às 10. Na 750 AM. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CT. Eu que agradeço a Shirley, a Eduardo e a você pelo convite. E estamos à disposição. Um dia que você precisar de mais detalhes, eu não sei se agradou a minha fala, mas se precisar de outras vezes, nós estaremos aqui com o maior carinho para falarmos da doutrina dos Espíritos, que é a doutrina que nos liberta de nossos medos, nossas ansiedades, das nossas superstições. Então, ele deixa você de cabeça boa. Muito obrigado. Shirley, vamos tomar uma agora? Vamos. Uma atitude, né? Olha, ponto final em mais um Clique Jornal. Transcendemos, né, um pouco espiritualmente nessa conversa de hoje. Sem dúvida. Foi muito bom. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual e os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Quem disse isso foi Allan Kardec, que é o mentor... Não, ele é o codificador da filosofia espírita. Bem, ponto final no Clique Jornal. Apresentação aqui do Paulo Silva, trabalhos técnicos modulado pelo Eduardo Aparecido, a redação da minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o Gino Genaro, e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Gratos a todos pelo clique. Apresentação Paulo Silva, sempre eu vou falar isso no final. Tá aí, marcado aí. Obrigado pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.